é a nova menor cidade do país, né? Que deixou de ser Borá. Agora é a cidade de Serra da Saudade, em Minas Gerais. A menor cidade do país, segundo o censo do IBGE. 833 pessoas, que na verdade cresceu a cidade, viu? Teve um aumento populacional em 10 anos, mas segue como a menor cidade do Brasil. 833 pessoas. Quem vive numa grande cidade não consegue nem imaginar o que é essa realidade. E foi por isso que o Luiz Felipe Nunes, inclusive, estava aqui, ele passou uma boa parte da manhã em busca de alguém que pudesse falar com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, lá da cidade de Serra da Saudade, para contar para a gente como é que a população recebeu essa notícia, como é que é a rotina por lá. A Aparecida Cardoso, que é conselheira tutelar, é lá da cidade, que fica em Minas Gerais, faltou só eu falar, né? Tá a oeste ali da capital, topou falar com a gente, vai conversar com o ouvinte da Rádio Bandeirantes agora. Tudo bem, Cida? Boa tarde para você. Oi, Cida. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Cida, tudo tranquilo. Como que é a vida aí na Serra, em Serra da Saudade, hein? Vocês ficaram felizes? Tá todo mundo procurando para falar com vocês hoje? Então, esse título ele já é nosso desde o último censo. Uhum. Eu também fiz o censo aqui por uma década, né? Foi recenseadora? Isso, eu fui em 2000, 2007, 2010. Na verdade, a gente já tem esse título há um tempo de a cidade com menor número de habitantes do Brasil. Porque, na verdade, a extensão territorial aqui é do tamanho de Belo Horizonte, né? Do território de BH. Gente, e como é que é viver numa cidade com tão pouca gente e um território grande? Porque BH é uma cidade grande, né? A cidade é bem espalhada. Como que é? Assim, a cidade é pequena, né? Mas o município é grande, tem setor de pecuária, né? Hoje mais é pecuária que é a maior demanda, que é a pecuária. Mas a cidade é muito tranquila. Assim, é uma família grande, né? A gente se conhece, a gente se vê todos os dias, sem essa preocupação de estresse, de cidade grande, de pegar ônibus, de preocupar com assalto, essas coisas. Então, é muito tranquilo. Nossa segurança aqui também é muito boa. Além da polícia militar, que está sempre atenta, à própria população, né? Porque se chega alguém aqui diferente, algum carro, né, com uma placa estranha, que não é daqui, aí logo, tem um carro estranho aqui. A polícia já puxa a placa e tal. A gente teve aí umas 2 quase que tentativas de assalto a correio, mas ficaram frustradas justamente por essa atenção que a gente tem, esse cuidado que a gente tem aqui. Entendi. Mas às vezes exatamente por esse cuidado, né, Cida, que a cidade fica com essa sensação mais familiar, as pessoas se conhecem, as pessoas estão juntas. Eu sou a Bruna, viu? Falando aqui com você agora. O atual prefeito da cidade, ele está no 5º mandato já também. Imagino que seja uma pessoa acessível, né? Quando a gente olha aqui, por exemplo, para a cidade de São Paulo, nossa, que parte da população consegue conversar com o prefeito, dividir ali alguns anseios, fazer alguns pedidos, e aí imagino que o contato com a prefeitura, com o poder público, seja um pouco mais direto. Isso faz com que as coisas na cidade andem, né, Cida? Isso, com certeza. Não, essa questão, assim, o prefeito é também amigo de todo mundo, né? Ele é da cozinha de todo mundo. Se você precisa conversar com ele, às vezes está passando na rua, prefeito, precisa conversar. Você já para ele ali mesmo no carro, não tem tanta burocracia, né? Tanta dificuldade para ter esse acesso. Pois é, que coisa engraçada. Sabe que em São Paulo, ô Cida, aliás, você conhece São Paulo? Já veio para cá? Sim, conheço já conheço. Então sabe bem o comparativo, né, que a gente vai fazer agora. Quando a gente encontra alguém conhecido na rua, a gente fala, nossa, numa cidade desse tamanho, encontrar um conhecido no metrô. Aí para vocês o estranho é quando alguém diferente da cidade chega, né? Isso, aí quando chega você fica olhando assim, né, tem alguém diferente, de onde que é? Aí já começam os burburinhos, né, já para saber de onde que é, de onde que veio, a polícia já pede documento, já é uma história assim. Chegaram 2 senhores aqui, poucos dias agora, a gente viu a reportagem e veio para cá. E aí logo a polícia já pega o documento, né, já puxa para ver se não tem, né, alguma coisa, até para não tirar
essa paz que a gente tem, essa tranquilidade, né? Porque nossas crianças brincam na rua, na praça, né? Vão para a escola sozinhos, a gente não tem essa preocupação. Isso aí vale ouro, viu? Isso aí Demais, vale ouro, porque demais, é o que mais faz falta, imagino, para quem mora aqui em São Paulo. Tem gente que gosta dessa loucura, que é uma grande cidade, né? Mas o que eu mais convivo, pelo menos, é com gente que sente falta de uma rotina um pouco mais tranquila. São Paulo tem muita gente que tem família no interior, né? Então vem para a cidade grande, depois volta e tem um pouquinho desse contato com a rotina parecida com a de vocês, porque assim, o de vocês é o extremo também. Aliás, o nosso produtor aqui, o Luiz, que conversou com você, né, antes de você entrar no ar, estava relatando para a gente uma situação que eu achei tão curiosa, né, Luiz? De tentar achar o padeiro, o dono do restaurante, e são figuras únicas, né? São poucos comércios, né? São poucos. Eu falei até com a Cida Prazer, a gente se falou algumas vezes nos últimos 30 minutos, mas é engraçado porque eu fui pegando os contatos para ver quem que podia dar uma entrevista pra gente, e tinha o contato do padeiro, não era um padeiro da cidade, era o padeiro da cidade, a pessoa que fazia aquilo. Um mercado, acho que tem 2 mercados, né, Cida? 2 mercados. 2. Então deve ser uma situação curiosa. Eu acho que eu falei com metade da população já. Basicamente, você falou com os principais núcleos da cidade. Agora, Cida, a gente está falando uma padaria, uma casa lotérica, 2 mercados, uma polícia, tem 2 policiais, tudo pouquinho, mas eu vi aqui que tem 7 bares. A polícia tem mais, né? A polícia agora são 3, se não me engano, porque um aposentou recentemente. São 3 agentes da polícia? O efetivo aqui são de 5, se não me engano. Mas um transferiu e o outro aposentou, tem 3. Então tem mais bar. Recrutando, hein? Quem precisar de trabalho tem 2 vagas abertas na PM. E tem mais bar do que policial na cidade. Vocês gostam de uma farra também? Conta pra gente. Muito. Porque não tem lazer, né? Então, lazer final de semana é sentar no bar, conversar, fazer um churrasquinho. Então, o lazer é esse, né? Ir pra praça. É basicamente isso. As pessoas têm curiosidade de conhecer a cidade, por vocês serem uma cidade pequenininha? Vocês têm algum fluxo de turista ou não? Porque vocês estão numa região que não é exatamente turística, apesar de estarem perto, né, de algumas áreas aí que recebem visitantes, mas todo o estado de Minas tem muita coisa para ver, tem muita área de cachoeira, rios e tudo mais, né? Vocês têm algum fluxo turístico por aí também? Sim, hoje com a divulgação, né, em redes sociais, aumentou muito, mas assim, por a gente aqui tem um problema sério de hospedagem, né? Não tem. Então, é difícil. Às vezes a pessoa está na cidade vizinha, vem aqui para conhecer, mas a gente tem essa dificuldade de hospedagem. Mas aumentou muito depois da divulgação em redes sociais. Já pensou se vira um fluxo de turismo aí, vocês, hein, Cida? Acaba com a paz de vocês, começa a montar hospedagem? Não. Isso, assim, aqui até é difícil. Se você pegar um imóvel aqui, o valor do imóvel aqui é muito alto. Outro dia, tem um senhor aqui que está vendendo uma casa, é uma casa nova, tem pouco tempo de construção, 470 mil a casa. Aí alguém foi lá na rede social e olhou, poxa, mas 470 mil é o valor de um apartamento no bairro Santo Antônio, Belo Horizonte. Então, acho que isso também dificulta essa deficiência de não ter casas à venda, casas para alugar, né? Porque sempre tem alguém em rede social, eu quero comprar uma casa aí, eu quero mudar para aí, eu quero alugar uma casa. Mas por não ter muita oferta, acaba que o preço sobe muito, né? E aí as pessoas desanimam, poxa, mas numa cidade pequena, investir, né, tão alto. E acho que isso também é um controle que tem, né, para não aumentar tanto, assim. E emprego? É fácil de conseguir emprego por aí? PM a gente já viu que tem 2 vagas abertas, né? Porque são 5, um aposentou, o outro saiu, tem só 3 na ativa, tem 2 vagas. E no restante? Não, no emprego não tem. Aqui tem, por exemplo, mão de obra, construção. Aqui a demanda de construção aqui é muito alta. Por ser pequena, sempre tem alguém construindo uma casa, fazendo uma reforma, mesmo, né, pela prefeitura. E a empresa que mais emprega é a prefeitura, né? Que tem emprego.
Mas o setor rural também tem muito, oferece muito, né? Pela pecuária que tem, então tem vagas, sempre tem. É o que? É boi mesmo que tem por aí? Boi, de corte, gado de corte, leite. Que coisa engraçada, que coisa diferente, né? Eu tô tentando imaginar aqui como que é a rotina, por exemplo, na padaria, né? O padeiro já deve fazer a quantidade de pães certinha ali, pro pessoal que vai comprar. Ele já sabe, né, a quantidade que faz e que vende, né, também. Todo mundo se conhece, né? Se chama pelo nome, enfim. Ô, Cida, Tudo, você nasceu em Serra da Saudade? Eu nasci aqui. E você tem vontade de morar em outro lugar, assim, ou no máximo sai para férias e já corre para casa de volta? Não, eu já morei. Eu morei 11 anos fora daqui, morei em Brasília, em Belo Horizonte, em outras cidades aqui por perto. Mas já tem aí 24 anos que eu estou de volta e hoje eu não quero mais. Eu não consigo mais. Às vezes a gente sai porque na saúde você precisa de um centro maior, né? Nossa referência aqui é Divinópolis, é Belo Horizonte, então são centros maiores, é muito trânsito. Então isso, às vezes, só você tirar um dia para estar lá para uma consulta já me estressa, entendeu? Eu não quero sair daqui, não. O ritmo é muito diferente, né? Trânsito aí não tem, né? Não. Quem reclama de trânsito aí tá reclamando de barriga cheia, né? Falta do que fazer. Falta do que fazer. Mas tem muito carro aí, na verdade? Olha que tem Nossa, semáforo. a gente tá... Cida, desculpa, são Um muitas as curiosidades aqui. Semáforo não tem, a gente não tem semáforo. A cidade mais próxima aqui, que tem semáforo, que fica a 60 quilômetros, se não me engano, é Luz, que colocou o primeiro semáforo agora há poucos dias. O primeiro há poucos dias. Né? Isso. Porque se tem pouco carro, tem pouco trânsito, as pessoas se entendem ali, né? Mas aqui não, aqui tem. Até pouco tempo atrás, agora a gente fala que teve a construção de um outro, a gente chama de bairro novo, né? Que é um outro lado da cidade que construiu um loteamento de 6 casas, a gente chama de bairro novo. Mas até pouco tempo as pessoas falavam, a cidade só tem 2 ruas, né? São 2 ruas principais, né? É pequeno, então não tem... E carro tem, você me perguntou de carro, né? Perguntei, se tem bastante, se dá pra fazer tudo a pé. Por não ter linha de ônibus, né, transporte, então a maioria das pessoas tem carro, porque pela necessidade, né, de estar saindo em outros municípios, assim, aí tiveram que comprar carro. Então tem bastante carro. E não tem posto de gasolina. Então, se tem o carro, tem que ir fora, abastecer e se programar, né? Senão... As cidades mais próximas aqui são 15 quilômetros, mas se você colocar aí São Paulo, por exemplo, né, se você de um bairro para outro, dá mais de 15 quilômetros, eu acredito. A gente está conversando aqui com a Cida Cardoso, ela é conselheira tutelar, moradora da cidade de Serra da Saudade, em Minas, a menor cidade do país em termos de população. Quando que é o aniversário de vocês aí, Cida? É 1º de março. 1º de março, então já foi. Vocês fazem festa? Vocês comemoram? Sim. Todo ano comemora. E comemoram como? Como que é o aniversário aí da cidade? Tem o bolo, né, tradicional, que faz um bolo enorme ali na praça com show, né, para a população, então... E o bolo dá para todo mundo, né? Dá para todo mundo, é um bolo de, 2 metros, eu acho. Que coisa maravilhosa. Olha, que a gente legal. passaria o dia inteiro te perguntando todas as peculiaridades daí, viu? Fica à vontade. Porque é muito interessante, né? Eu me lembro que, antigamente, a menor cidade do país era Borá, no interior de São Paulo. Aliás, vocês têm só mais ou menos 70 habitantes a menos que Borá, viu? Vocês têm que ficar de olho aí para não deixar a cidade crescer muito, senão vocês perdem o posto para Borá. Não, vai perder o posto, verdade. E Borá... Borá, na época que deixou de ser a menor cidade com o menor número de habitantes, ela tinha ganhado um polo industrial de alguma, não sei se é de cana-de-açúcar, alguma coisa assim. E aí, acho que pelo trabalho, né, aí ela cresceu também e perdeu o título pra gente. E aí, essas cidades pequenas, como você está falando, tem uma rotina muito tranquila, a violência é zero, né, praticamente. Deve ter um desentendimento ou outro, ali sempre tem um bêbado para brigar com alguém, né, mas... às vezes alguém exagera, né, no álcool. Mas no outro dia já está lá fazendo as pazes, já acabou, já passou. Pronto, resolveu. Mas eu me lembro que em Borá teve uma situação que foi muito curiosa, porque a cidade só tinha uma agência bancária. E teve um grupo aí desse novo cangaço, né, que invadiu a cidade, estourou a agência bancária para roubar dinheiro e todo mundo ficou sem banco.
Não tinha onde sacar dinheiro. A única máquina que tinha ali para pegar umas cédulas, para pegar uma grana, acabou sendo levada. Bom, aí a preocupação de vocês com a violência é mínima, né? Mas vocês têm banco, tem alguém fica de olho nesse tipo de movimentação? Porque os bandidos sabem também que cidades assim são cidades mais fáceis para eles, né? Mas assim, igual eu te falei, as últimas 3 tentativas aqui foram frustradas, né? A gente tinha o banco postal no correio, e aí tem a câmera, né, de vigilância, e entraram no correio, aí tentaram roubar o cofre. Menina, o cofre é tão pesado que aquele carrinho de carga não conseguiu nem balançar o cofre, sabe? Aí tiveram que ir embora, depois viram nas filmagens, né? Você tá vendo? Acho que a gente é bobo, né? Nem o cofre conseguiram, nem balançar o cofre. Ainda bem que não conseguiram. Que mais? E aí depois teve uma outra tentativa também, mas a polícia já estava de olho, porque teve uma onda aqui também de assaltos por perto, aí já pegaram os caras também, já prenderam. Aí agora, por último, foi um assalto que teve numa cidade não muito próxima daqui, mas usaram aqui como rota de fuga para sair na 262. E também, novamente, né, pela atenção da população, tinha um carro andando desde cedo para ajudar na rota de fuga. A população percebeu, né, os funcionários da creche perceberam que tinha um carro estranho rondando ali, já tiraram foto, mandaram para a polícia já perseguiu, entendeu? Aí, menina, mas aí tanta polícia, helicóptero, cachorro, acabou. Aí acho que eles não vêm mais para cá, viram que não conseguem, não. Aí tem observantes em todos os cantos. Ninguém passa despercebido. E olha, Cida, tem um monte de ouvinte aqui nosso falando que não dá nem pra fazer uma fofoca sem ser visto. Não dá. Não dá, esquece. Cidade muito pequenininha. Obrigada, viu? A gente conversou aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes com a Aparecida Cardoso. A Cida, ela é conselheira tutelar da cidade de Serra da Saudade, que fica no centro-oeste de Minas, a cidade menos populosa do Brasil, segundo o censo que foi divulgado hoje. Obrigada, viu, Cida? Boa calmaria pra você por aí. Se vier a São Paulo, passa aqui pra ver a gente. E agora aguente a fama aí, viu? Que vocês estão famosos, então vai muita gente procurar vocês ainda. Com certeza. Tchau. Vem conhecer quando puderem também. Vamos sim, pode deixar. Tchau. Que delícia de papo, que simpatia a Cida, viu? Parabéns, viu, Luiz, por ter encontrado essa pessoa para conversar aqui com a gente. Essa foi suada. Essa foi suada, né? Foi um esforço, mas foi um esforço gostoso. Falei com bastante gente legal nesse meio do caminho.